Casas antigas de fachadas estreitas, uma igreja e um sino com mais de 100 anos. No alto, um casarão de fazendeiros que virou um centro cultural. Por todas essas características, a Vila Nossa Senhora dos Remédios, também conhecida como Alto da Boa Vista, é um bairro diferente, perto do centro e ainda assim longe, como se o tempo tivesse parado por ali. Quem sobe pelas ladeiras de paralelepípedo só precisa olhar para trás. Apesar dos prédios novos, ainda é possível ver parte do centro histórico de Mogi das Cruzes. Por lá ainda se respira um ar de vila. Dá para imaginar como era viver na Mogi das Cruzes da segunda metade do século XVIII. O bairro foi criado para abrigar os fazendeiros que vinham para as festas religiosas, um costume que atravessou gerações, pelo menos até a década de 50. A santa e o bairro têm o mesmo nome. A imagem é de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da Vila Nossa Senhora dos Remédios. Devota e moradora do lugar há 41 anos, Dona Firmina tem a missão de tomar conta da igreja. Cuida daqui como se fosse sua própria casa. O primeiro gesto é sempre este. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor do Remédio abençoe todos eles, toda a nossa comunidade. Eu peço de coração. Ela limpa, arruma, organiza novenas e festas. Se sente feliz com este trabalho. Quando eu puder cuidar da minha casa, eu poderei aqui da igreja. É a minha segunda casa. Graças a Deus. Eu faço com o maior carinho, sem ganhar nada. A graça de Deus, vem só a graça de Deus. A igreja foi construída pelo pai de seu Benedito. Esses papéis, amarelados pelo tempo, ele guarda como relíquias. São documentos que ajudam a contar a história do lugar. O comprovante da compra do terreno é de julho de 1910. O primeiro alvará de licença que a prefeitura forneceu é de maio de 1916. Além do recibo da compra do sino que veio da Inglaterra em abril de 1903. Mais de 100 anos depois, e as badaladas ainda ecoam pelo bairro. A infância, a juventude, a fase adulta, a criação dos filhos, a vila sempre foi o cenário da vida de seu Benedito, personagem que gosta de recordar momentos inesquecíveis que viveu aqui. Aqui era um largo de terra, né? Onde a gente jogava bola, rodava peão, jogava bolinha de gude. Todas essas brincadeiras do moleque a gente fazia aqui, por aqui mesmo, né? Foi uma infância saudável, né? Segundo historiadores, no final do século XVI, o lugar aparece na paisagem urbana de Mogi das Cruzes como parte de uma chácara. Por ficar no alto, a vila sempre teve uma visão privilegiada da cidade. Fotos antigas mostram que daqui os moradores enxergavam as igrejas do Carmo. Hoje a situação é bem diferente. Com o progresso surgiram novas construções. Agora só dá para ver as torres do Carmo, da Catedral de Santana e do Santuário do Bom Jesus. As fachadas das casas sempre foram estreitas, de 5 a 6 metros, o que indicava a origem humilde dos donos. Quando a gente anda por essas ruas, se sente na Mogi das Cruzes de antigamente. Algumas construções ainda preservam características do século XIX. No período colonial, a maior parte da população vivia na zona rural, mas tinha uma casa na cidade, usada quando as famílias vinham até a vila para as festas religiosas. Seu Benedito lembra dos vizinhos sitiantes que chegavam nos fins de semana. Vinham da roça, ficavam os fins de semana, voltava na outra semana para a casa deles, que era no bairro do Itapetí, Tabuão. Eles vinham com os burros deles, amarravam os burros aqui no largo, que era um campo, então eles deixavam os burros pastando por aqui, perto da casa deles. Este decorador também guarda na memória muitas lembranças desta região da cidade. Minha época de infância em Mogi, os leiteiros deixavam pão na janela. O leite na janela e não havia roupa. Sérgio Vico nasceu e cresceu na Vila Nossa Senhora dos Remédios. Ele tem tanto carinho pelo lugar que espalhou pela casa quadros que retratam o bairro na década de 40. Este mostra como era a vista da vila para o Largo 1º de Setembro.
Nas pinturas também está a casa onde ele morava com a família, além de uma cena comum na época. As mulheres lavavam as roupas na biquinha do Largo 1º de Setembro, e era ali também que a garotada se divertia. E ali, às vezes, as bolas vinham, quebrava vidraça, sabe? Era uma coisa que você conhecia todo mundo. Todas as famílias ali você conhecia. Eu sou um pouco saudosista, né? Porque antigamente você tinha as amizades, então era tudo mais difícil, mas era tudo mais gostoso, né? Porque você conhecia todo mundo, você tinha tempo de brincar, você tinha lugar para passear. E agora, hoje em dia, com essa parte, assim, você não conhece mais ninguém na rua. É a evolução, né? A evolução da cidade. Além das casinhas de frente estreita, casarões onde moravam famílias tradicionais de Mogi das Cruzes, também passaram a fazer parte da paisagem da vila. O Casarão Pinhal fica em um dos pontos mais altos da vila. Não é à toa que por aqui o lugar é chamado também de Alto da Boa Vista. Foi construído no século XIX. Era uma casa de colonos de uma fazenda. A família deste arquiteto comprou o imóvel na década de 40. Esta foto em tamanho natural foi tirada em 1962. Filhos, tios, sobrinhos e netos se reuniram para a comemoração das bodas de ouro dos avós de Paulo Pinhal. Hoje nós temos apenas 4 pessoas que estão vivas nessa foto. A maioria já deixou esse plano. Né? O prédio passou por algumas reformas, mas o casarão ainda guarda características originais, como o piso hidráulico, este armário que fica dentro da parede, portas de madeira moldadas a facão, paredes de taipa de supapo feitas de pau a pique e paredes de taipa de pilão. Como não existia o cimento, era uma composição de humus, que é a primeira camada do solo, terra de formigueiro, que hoje a gente sabe que tem um ácido fórmico, né? Mas naquela época eles não sei como é que os antigos descobriram isso, né? E também o estrume de vaca. Eles faziam essa mistura e aplicavam direto na terra, criando o reboque, o revestimento. Né? As paredes de taipa de pilão são tão largas que os mais antigos sentavam aqui para olhar o movimento da rua. E não é por acaso que este bairro foi batizado com o nome de Alto da Boa Vista. Agora imagine então se pudéssemos voltar no tempo, há 50 anos, quando todos esses prédios nem existiam. Com certeza a paisagem era ainda mais bonita. Só se avistava a Serra do Itapetí. O arquiteto transformou o casarão num centro cultural para que mais pessoas, principalmente os mais jovens, possam conhecer a trajetória da família Pinhal, que se mistura à história de Mogi das Cruzes. A minha grande preocupação é que a nossa cidade, cada dia que passa, ela está perdendo um pouco da sua memória. Nós estamos perdendo a identidade. O resgate do patrimônio desse monumento, dessa casa, ela tem como função de a gente preservar um pouquinho da memória da nossa cidade.